Vamos dar início então a mais um vídeo de número 10, continuando a comentar sobre questões que caíram no concurso da Aeronáutica 2010-2011. A primeira questão fala que a medula espinhal ela ocupa 2/3 do canal vertebral aproximadamente. A espaço, é encontrada no interior e circundada pelo espaço. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem a medula espinhal, e no centro da medula espinhal, substância cinzenta composta por corpos celulares. Tá? A gente tem a porção dorsal, a região dorsal da coluna, da medula espinhal, e a região ventral ou região anterior. Tá? Então, no centro da medula você tem a substância cinzenta circundada pela substância branca. Tá certo? Então, a substância é encontrada no interior, a substância cinzenta é encontrada no interior e circundada pela substância branca. Essa, então, seriam as respostas corretas. Substância cinzenta é circundada pela substância branca, que é formada pelos axônios. Seus neurônios incluem células motoras ou células sensitivas, cujos axônios saem pela raiz ventral e inervam os músculos esqueléticos. Então aqui você tem a raiz dorsal dos nervos espinhais e aqui a raiz ventral dos nervos espinhais, na região dorsal e na região ventral ou anterior. A dorsal, ela chega até a coluna levando as informações vindas do corpo, Então, captadas por terminações nervosas. Então, a raiz dorsal, ela é sensitiva. E a raiz ventral, ela é motora, tá? Porque ela leva as informações para músculos esqueléticos e glândulas ou órgãos que fazem parte do sistema nervoso autônomo. Estou devendo ainda uma aula sobre o sistema nervoso autônomo. Então a resposta correta, seus neurônios incluem células motoras, cujos axônios saem pelas raízes ventrais e inervam músculos esqueléticos. A próxima também é células motoras ou sensitivas, cujos axônios saem pelas raízes ventrais indo até, no caso aqui, gânglios sensitivos, gânglios autônomos, sensitivos e motores. Essa parte aqui ela também envolve as células motoras, porque se sai da raiz ventral é célula motora, não é célula sensitiva, cujos axônios saem pelas raízes ventrais indo até os... Então elas saem pelas raízes ventrais indo até os músculos, basicamente indo até, vamos resumir aqui, indo até os efetores. Os que vão realizar alguma atividade, são os efetores, são as eferências. A parte sensitiva, elas são as aferências.
Tá? Então eles não podem ir nem gânglios sensitivos, porque, né, gânglios sensitivos estão na raiz dorsal dos nervos espinhais, então elimina aqui também, e nem gânglios motores, porque não existem gânglios motores. As células, a parte anterior dos nervos espinhais, eles vão inervar os músculos diretamente. Ou, no caso do sistema nervoso autônomo, gânglios autônomos. Tá? Então, o que preenche aqui, ó, seriam gânglios autônomos. Essa questão aqui, ela dá um certo medo, uma certa insegurança em relação a você colocar como resposta correta a letra B, que é a resposta correta. Por quê? Porque quando você vê aqui gânglios autônomos como única opção, né, se você soubesse isso, você marcava. Então gera uma certa insegurança. Né, mas a resposta correta é gânglios autônomos. Tá? E em função disso, eu considero essa questão uma questão perigosa, uma questão difícil de responder, porque pode gerar uma certa insegurança no candidato e o candidato deixar de responder certo sabendo a questão porque tem uma única opção. Tá certo? E neurônios e interneurônios relacionados a mecanismos sensitivos e reflexos, eles estão relacionados à transmissão, né? Principalmente os interneurônios, né? Os interneurônios, eles estão posicionados na medula, fazendo a transmissão de um impulso ao outro, né? Seja ele sensitivo da raiz dorsal, seja ele motor da raiz espinhal, tá certo? Então a resposta correta é a letra B. Na próxima questão, fala sobre referente à escoliose em uma avaliação postural, analise as afirmativas. Estão corretas apenas as afirmativas. Então você vai analisar uma afirmativa de cada vez e a que tiver correta é que ele está pedindo, não a incorreta. Essa questão ela é assim problemática. Por quê? Porque diz assim que na coluna cervical uma escoliose ela é denominada torcicolo. Escoliose na coluna cervical denominada torcicolo. E a banca dessa prova coloca como correta essa questão. Eu não concordo, né? De hipótese nenhuma eu colocaria essa questão como esse ponto, né? O número 1 como resposta correta. Mas eu quis colocar essa questão para mostrar as outras duas que são interessantes. A escoliose não estrutural, número 2, pode ser causada por discrepância de comprimento de membros inferiores. Tá? Então, a escoliose não estrutural. Essa não estrutural é importante, quer dizer, não houve uma alteração na estrutura da coluna vertebral. Uma diferença no comprimento de membros pode fazer uma alteração no equilíbrio pélvico, que consequentemente pode levar a uma escoliose, né? Não estrutural, não houve uma alteração da estrutura, então correto, a resposta está correta. Na escoliose estrutural, o paciente possui flexibilidade normal e flexão lateral é assimétrica. Então ele possui, na escoliose estrutural, o paciente possui flexibilidade normal e a flexão lateral é assimétrica. Correto. A flexão lateral ela é assimétrica, só que flexibilidade normal não necessariamente. Coloca como uma regra, né, de que o paciente tem uma flexibilidade normal. Não. Tá? Então essa questão, esse ponto seria o errado. E por último, o número 4, que diz que quando a escoliose idiopática for estrutural, os corpos vertebrais rodam para o lado da convexidade da curva. Correto. Com os processos espinhosos indo em direção à concavidade. Correto. Então, essa aqui eu quis colocar essa questão mais para dar um conceito completo do que é uma escoliose estrutural. Tá? Isso às vezes pode cair de forma recorrente esse conceito.
né, trocando e pedindo que você escolha, marque a resposta incorreta, tá? Então, os corpos vertebrais, eles vão rodar para o lado da convexidade, tá? Então, os corpos vertebrais rodam para o lado da convexidade. É por isso que na flexão anterior há a formação da giba, né? Ou da gibosidade, o que caracteriza uma escoliose estrutural também, né? A gibosidade ela é sempre do lado da convexidade, justamente pela rotação desses corpos vertebrais para o lado da convexidade. Os processos espinhosos, por sua vez, o corpo vertebral roda para o lado da convexidade e os processos espinhosos eles giram em direção à concavidade. Tá? Então, os processos espinhosos eles giram em direção à concavidade. Uma outra coisa importante em relação à escoliose é que a convexidade é que denomina o tipo da escoliose, é que dá nome a essa escoliose. Então, quando alguém diz assim, por exemplo, escoliose torácica à direita. O que ele quer dizer? Primeiro, é uma escoliose, né? É uma alteração na curvatura da coluna, no plano frontal, né? Uma alteração na curvatura da coluna no plano frontal, na região torácica e à direita. Tá? O que quer dizer essa direita? Justamente a curva da escoliose, a convexidade da escoliose está à direita. Então eu vou ver lá um paciente com uma convexidade torácica à direita. A convexidade da curva da escoliose está à direita. Tá? Então o que dá o nome à escoliose é o lado da convexidade. Então a resposta correta é os itens, a resposta correta do texto, né? Coloca o 1, o 2, do gabarito coloca o 1, o 2 e o 4, né? Como corretas. Eu tenho as minhas dúvidas em relação, minhas dúvidas não, com certeza não é o termo escoliose na cervical como torcicolo, tá? Não concordo. Seguindo então a próxima questão, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira com relação à biomecânica do equilíbrio e ao movimento humano. Então ele dá lá 4 opções: centro de gravidade, centro de massa, estabilidade e equilíbrio, e dá os conceitos, tá? Então vamos lá. Primeiro conceito, resistência à perda do equilíbrio. Essa é fácil. Número 3, né? Estabilidade. Se eu tenho uma resistência à perda do equilíbrio, eu tenho um corpo estável. Ele é um corpo estável, capaz de manter a sua estabilidade. Próximo. Ponto ao redor do qual o peso corporal do indivíduo se equilibra igualmente em todas as direções, não importando a posição em que o corpo se encontra. E o próximo, ponto ao redor do qual a massa corporal se equilibra, não importando a posição em que o corpo se encontra. Muitas vezes, muitos dos textos colocam como centro de gravidade e centro de massa a mesma coisa, o mesmo conceito, tá? Só que a diferença está justamente nessa questão. O centro de gravidade ele está relacionado com uma força que incide sobre os corpos, que é o chamado peso corporal, né? O peso nada mais é que o produto da massa vezes a força da gravidade, tá? Então o centro de gravidade tem relação com o peso, uma força, né? O peso corporal. E o centro de massa tem relação com a massa desse corpo, e não especificamente com o peso, né? O ponto no corpo aonde a massa ela está totalmente concentrada, né? Ou é como se você tivesse a massa concentrada naquele ponto. Esse seria o centro de massa.
O centro de gravidade tem a ver com o peso corporal. Então, por isso que na questão aqui, ó, o ponto ao redor do qual o peso corporal do indivíduo se equilibra igualmente, você vê que os conceitos são parecidos. O que diferencia um do outro é peso corporal e massa corporal. Então, peso corporal seria o centro de gravidade 1 e a massa, o centro de massa 2, número 2, tá certo? 3, 1 e 2. E a capacidade de controlar as oscilações e manter o alinhamento contra a gravidade é um conceito de equilíbrio, 4. Tá certo? Então, centro de gravidade e centro de massa. Um tem relação com o peso corporal e o outro tem relação com a massa corporal. Tá certo? Então, a sinal alternativa que apresenta a sequência numérica correta de cima para baixo é o 3, o 1, o 2 e o 4. 3, o 1, o 2 e o 4. Por isso, a resposta certa é a letra C. A próxima questão vai falar sobre contraindicações verdadeiras para as técnicas de alongamento. Essa questão é uma questão que você tem que tomar muito cuidado. Não necessariamente a sua opinião tem que ser levada em consideração nessas questões. Tá? Por exemplo, letra A, malignidade, doenças ósseas e fraturas não consolidadas. Então ele pede que todas são contraindicações. Doenças ósseas, contraindicações, correto. Fraturas não consolidadas, mais do que correto. Agora, malignidade, não. Não há nenhum texto que vai dizer que a malignidade, um câncer, um tumor, é contraindicação para as técnicas de alongamento. Né? Contraindicações verdadeiras ou absolutas. Talvez uma contração relativa. Tá? A letra B, hipermobilidade, é contraindicação para a prática do alongamento. Né? Se o sujeito é hipermóvel, não tem por que você fazer técnicas de alongamento. Efusão articular, edema. Né? Efusão articular, efusão igual edema. Então, uma articulação edemaciada, não dá para fazer alongamento. Né? Inflamação aguda, perfeito. Né? Você tem a inflamação aguda e a inflamação crônica. Um paciente que está em uma fase aguda do processo inflamatório é contraindicado a prática do alongamento, né? Inflamação aguda. Na inflamação crônica, não. Então, a resposta correta da questão é letra B. Olhando as outras, ó, dor recessiva, hipermobilidade das articulações associadas e artroplastias totais. Né? Então, dor excessiva, eu talvez não faria o alongamento. Hipermobilidade das articulações, contraindicação. Artroplastias totais e artroplastias parciais. Não vejo assim o porquê de colocar esse termo, o que diferencia artroplasias totais e parciais. Talvez a fase, né, do pós-operatório fosse mais determinante do que propriamente o tipo de artroplastia realizada. Talvez a fase mais inicial do pós-operatório seria contraindicado o uso do alongamento. Agora, diferenciar uma artroplastia total e parcial e ser contraindicação não faz sentido. Inflamação crônica não é. Doenças ósseas detectáveis no raio-x é. Né? Então a resposta correta é a letra B. Tá? Então essa questão é um tipo de questão que às vezes a gente fica tentado a colocar a nossa opinião para responder a questão. Eu não faria isso, eu não faria. A gente tem que se atentar à bibliografia do concurso, o que os autores dizem do que é contraindicação e do que não é contraindicação. Uma outra ponto importante chamar a atenção nesse tipo de questão é essa relação que existe entre algo que eles colocam como absoluto e algo que eles colocam como relativo. Tá? A gente vai, quando for falar sobre recursos físicos, a gente vai ver que muitos dos recursos têm uma contraindicação absoluta e tem uma contraindicação relativa. Né?
Ou seja, quando eu falo contraindicação absoluta, quer dizer assim, não pode fazer em hipótese nenhuma. Em nenhuma situação é utilizado aquele determinado recurso. É uma contraindicação absoluta. Agora, a contraindicação relativa existem algumas situações em que ele é indicado, aquele recurso ele pode ser aplicado, e existem outras situações em que aquele recurso não pode ser aplicado. É uma contraindicação relativa. Tá? Então, cuidado. Aqui ele usou o termo contraindicações verdadeiras. Tá? Teria uma relação com as contraindicações absolutas. Tá certo? A próxima questão fala que um paciente foi liberado pela equipe para realizar exercícios resistidos. Exercícios resistidos, tá? Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas relacionadas aos exercícios resistidos. Tá certo? Então vamos lá. É uma forma de exercício ativo, perfeito. Uma forma de exercício ativo, no qual uma contração muscular ou estática é resistida por uma força externa. Então, o exercício resistido tem uma força externa resistindo à prática daquele movimento. Então, a indicação verdadeira, afirmativa verdadeira. Segundo, eles aumentam a força e a resistência muscular, mas não aumentam a potência. Cuidado! Então, eles aumentam a força, correto. Aumentam a resistência muscular, correto. Né? Se você for aumentar o número de repetições em detrimento da carga, teoricamente você tem um trabalho voltado mais para resistência do que para força. Né? Quando eu diminuo o número de repetições, eu tenho um objetivo mais direcionado para a melhora da força muscular. Certo? Então eu posso, no exercício resistido, alternando, né, características do exercício, trabalhar a força e a resistência muscular. Mas eles não aumentam a potência? Não, é errado. Eles podem aumentar, sim, a potência. Então, como eu posso, no exercício resistido, aumentar a potência? Alterando a velocidade de execução do exercício. Tá? Então, eu posso sim. Então, a resposta certa seria: eles aumentam a força, a resistência e a potência. Eu consigo esse tipo de objetivo alterando a velocidade. É igual ao mesmo raciocínio que eu fiz aqui na mudança do número de repetições, no aumento ou na diminuição do número de repetições para você tentar ativar um ou outro objetivo. Né? Então, essa afirmativa ela é falsa. Eles podem recrutar diferentes tipos de fibras nos músculos através do controle de intensidade e velocidade do exercício. É isso. Então, você tem fibras do tipo 1 e do tipo 2. Né? Tipo 1 são fibras de contração lenta e do tipo 2 são fibras de contração rápida. Tá? Então eu posso aumentar a intensidade do exercício, aumentar a carga e trabalhar mais as fibras do tipo rápida. Ou eu posso diminuir a carga e aumentar o número de repetições trabalhando as fibras do tipo lenta, né? Mais relacionado mais à resistência. Lembrando que as fibras do tipo 2 você tem a 2A e a 2B. Na verdade você tem vários tipos de fibra, mas o que normalmente eles ficam focados são nesses três tipos de fibra. A fibra do tipo 2B que são as fibras realmente rápidas, né? E as fibras 2A seriam consideradas aquelas fibras intermediárias. Quer dizer, ela não é nem rápida demais e nem lenta demais, ela é intermediária. Então, mudando a intensidade e a velocidade do exercício, eu posso recrutar
diferentes tipos de fibras. Então essa afirmativa ela é verdadeira. A tensão causada pelo exercício resistido, né, ele irá desenvolver hipertrofia e recrutamento de fibras. Correto. Então a última afirmativa também é verdadeira. Então ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A resposta correta seria a letra C. Tá certo? Então é isso. A gente termina aqui o vídeo de número 10. Né? Se você gostou, curte aí pra gente. Compartilha. Divulga o canal. Né? Vamos divulgar o canal. Ajudar várias pessoas aí que estão participando dos concursos ou ainda, né, estão já inscritos em concursos ou estão se preparando para o concurso. Além de curtir, compartilhar e divulgar, clica também no sininho para você receber as notificações. Coloque o seu comentário, a sua pergunta, né, a sua discussão, o que você deseja ver nos próximos vídeos, né, que tipo de aula, que tipo de assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado muito pela sua participação, conto com a sua colaboração. Até a próxima.